O vento no alto da Serra de São Bento não era vento, e sim o sussurro de algo que não deveria existir. As árvores não balançavam, elas se curvavam. Não em direção ao vento, mas para dentro, como se estivessem se dobrando em oração a uma divindade que só podia ser vista de relance, entre os olhos fechados. A estrada de terra, quebrada e esquecida, terminava ali no sopé de um morro que não estava em nenhum mapa, nem nos dados do Google Earth, nem nos registros do IBGE. Ninguém havia vindo até ali desde o fim da guerra, ou talvez desde antes. O tempo era uma coisa que não se podia contar. Ela chegou de carro, uma caminhonete velha com o pneu dianteiro desgastado, como se tivesse atravessado mundos antes de chegar àquela estrada. Seu nome era Laura e ela era geóloga. Vinha do Rio de Janeiro, onde passara meses analisando amostras de rochas que não deveriam existir em pedaços de uma pedra negra fosca que emitia um leve tremor quando colocada em contato com metal. Não era ferro, não era níquel, não era nada que o laboratório pudesse identificar, mas emitia um som baixo, como o eco de um coração batendo dentro do subsolo. A primeira coisa que notou ao parar a caminhonete foi o silêncio. Não o silêncio comum, aquele que se ouve quando o mundo dorme. Este silêncio era denso, viscoso, como se o ar tivesse se transformado em gelatina e cada respiração fosse um golpe contra a matéria. As estrelas no céu estavam desalinhadas, não eram as mesmas do mapa. Algumas piscavam, outras se moviam lentamente, como se estivessem se alinhando a um padrão que só se revelava aos olhos que não deveriam estar ali. Ela desceu do carro com um saco de amostras no ombro e a primeira coisa que sentiu foi o frio. Não o frio do inverno, do vento ou da altitude. Era um frio que vinha de dentro da terra. Um frio que não era físico, mas existencial. Como se o corpo inteiro tivesse sido desligado de sua própria temperatura. Suas mãos tremeram, não de medo ainda, mas de uma sensação antiga, como se tivesse esquecido algo que deveria lembrar. A pedra, na verdade, não era uma pedra, era uma coisa que se assemelhava a uma pedra, uma cápsula, um núcleo, um fragmento de um objeto que não pertencia a esse universo. O segundo dia começou com o sol que não se levantava. A luz vinha de baixo, do chão, um brilho azul esverdeado, como que se vê em certas profundezas oceânicas, mas mais profundo, mais vivo. A luz não iluminava, ela era observada. Como se o mundo inteiro estivesse sendo examinado e o que estava sendo examinado era a alma de quem olhava. Naquela noite, Laura sonhou com um rosto, não um rosto humano, não um rosto de qualquer espécie conhecida. Era uma face sem bordas, como se tivesse sido esculpida em uma massa de neblina. Os olhos não eram olhos, eram buracos, buracos que não tinham fundo. E quando a boca se abriu, não saiu som, apenas um nome. Um nome que ela não sabia como pronunciar, mas que ecoou em sua cabeça como um eco que não tinha origem. Itar. Acordou com o corpo úmido, não de suor de orvalho, mas o orvalho não caía do céu, vinha do chão como se a terra estivesse respirando. O terceiro dia trouxe o som. Primeiro foi um zumbido como o de uma antena quebrada. Depois transformou-se em uma melodia que não era música, mas sim o que a música deveria ser se tivesse sido criada por seres que não entendem o tempo, a harmonia ou a emoção. Era uma música de cálculo, de geometria, de contagem infinita. E quando Laura parou para escutar, percebeu algo terrível. O som vinha da própria pedra. Ela havia colocado a pedra dentro do carro, na caçamba, com um saco de lona. Agora ela estava no chão ao lado da cabine, como se tivesse se arrastado. A lona estava rasgada, não por força física, por algo que a cortou, como se a própria matéria da lona tivesse se rejeitado. O que aconteceu depois não pode ser descrito com palavras humanas. O que aconteceu foi que o mundo se dobrou, não como um papel, mas como um espelho quebrado. O céu se desfez em segmentos. As montanhas, que antes eram sólidas, começaram a se mover não em direção a ela, mas em direção ao centro do planeta, como se o planeta inteiro estivesse sendo puxado para dentro de si mesmo. E então ela viu. Não foi um ser, não foi uma forma, foi uma ausência, uma presença que não deveria estar ali, mas que estava e que havia estado desde sempre. Um espaço onde o tempo se entrelaçava com o espaço, onde as leis da física não eram quebras, mas apenas o que os mortais chamam de leis. Era um ponto onde tudo era possível e nada tinha sentido. Ela sentiu o nome Itar de novo, não em pensamento, em seu corpo, como se fosse parte do sangue, do osso, da linfa, como se o nome tivesse sido gravado na sua carne antes mesmo de ela nascer. Foi então que percebeu, ela não tinha vindo até ali por acaso, ela foi chamada, não por um deserto, não por um acidente, por um código, uma chamada feita em um código que nem o cérebro humano conseguia decifrar, mas que seu corpo conhecia. Era uma lembrança perdida, uma herança esquecida. Ela olhou para a pedra
Ela estava agora no chão, mas não era mais sólida, tinha se transformado, como se fosse um cristal vivo, um órgão, um olho, um coração. E então a pedra se abriu, não com um som, não com um movimento, com uma dissolução, como se a própria realidade tivesse se desfeito ao redor dela e o que estava ali era apenas o que deveria estar. Do buraco que se formou saiu algo que não podia ser descrito, algo que não poderia ser visto, mas que era sentido, como se o ar tivesse sido substituído por um novo tipo de matéria. Um material que não era luz, nem som, nem gravidade, era algo que existia além dos sentidos. Ela tentou gritar, mas não havia voz, não havia som, não havia corpo. Só havia consciência, e dentro dela um nome, Itar, e dentro do nome uma memória, uma lembrança que não era dela, mas que era sim. Ela se lembrou de um planeta, de um mundo com 7 sóis, de um tempo que não era tempo, de um povo que não era humano, de um ser que não era um ser, mas uma ideia, uma forma de existência que não precisava de corpo, mas que usava corpos, que não precisava de linguagem, mas que falava em silêncio. Ela se lembrou de que Itar não era um nome, era uma chama que não queima, uma chama que ilumina o vazio, uma chama que está em todos os lugares onde o universo é frágil. Ela se lembrou de que Itar era o que veio antes do primeiro som, antes do primeiro olho, antes do primeiro pensamento. Ela se lembrou de que Itar estava aqui, agora. Ela se lembrou de que Itar era ela. O corpo dela desapareceu, não se desfez, não se transformou, ele simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse estado presente. O que restou foi o silêncio, o mesmo silêncio que havia antes da primeira estrela, o mesmo silêncio que não se pode romper porque não existe um som que o quebre, só o nome, só a presença. E no chão onde a pedra estava, agora havia uma nova uma forma que não era pedra, não era carne, não era metal, era algo que existia em todos os pontos do universo ao mesmo tempo, uma forma que não estava no tempo, uma forma que não tinha início nem fim, uma forma que era simplesmente a verdade. A caminhonete ainda estava ali, com o motor desligado, com as chaves no contato, com o saco de amostras aberto. Dentro do saco não havia pedra, havia um fragmento que, se olhado por muito tempo, começa a se mover, a se dobrar, a se abrir, a se tornar um olho. E na escuridão da estrada, um sussurro, um som que não é som, um nome que não é nome, um pensamento que não é pensamento. Itar. E mais uma vez, o vento no alto da Serra de São Bento não era vento, era o sussurro de algo que não deveria existir. E agora ele estava aqui, e ele estava se aproximando. Porque o que se abre não fecha, e o que se lembra nunca esquece, e o que é chamado não pode recusar. E a pedra agora está no chão, e o chão agora está vivo, e o mundo agora está ouvindo. Porque Itar voltou, e ele está começando.